Olá, graça e paz, aqui quem fala é Luiz Kesserling e eu quero te convidar para esse devocional de hoje. E nesse devocional de hoje nós vamos meditar no capítulo 4, verso 7 de Tiago. Não é? O título hoje é Vitória sobre a Tentação. Não é? Já deixa seu like, se inscreva no canal, lendo e entendendo a Bíblia, o nome desse canal, amém? E no livro de Tiago, capítulo 4, verso 7, na versão corrigida vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Na versão NVI vai dizer: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Note que é um versículo onde é muito citado, não é? Ele é um versículo muito citado, onde cita muito assim: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fala muito assim, e não fala esse início do versículo, não é? Sujeitai-vos a Deus. Por quê? Porque é uma situação condicional, não é? Você resiste ao diabo. Se você está resistindo ao diabo, é porque você está sendo tentado. Então, se você está sendo tentado, você vai se sujeitar a Deus, não é? E se sujeitando a Deus, não é? Pelo que Deus deseja que nós façamos, como nós devemos andar. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, nós resistimos à tentação do diabo. Então, ele tenta, a gente sujeita a Deus e resiste. Tenta, sujeita a Deus e resiste. Tenta, sujeita a Deus e resiste. Às vezes, em alguma área da sua vida, você vai ser tentado e você vai ter que resistir a essa tentação, se sujeitando a Deus muitas vezes, até que a promessa do versículo se cumpre, que ele fugirá de vós. Então, o diabo fugirá de você, né? Nós vemos essa questão de se sujeitar à vontade de Deus. Como que nós nos sujeitamos à vontade de Deus? Nós nos sujeitamos à vontade de Deus sabendo como Deus quer que nós venhamos a andar sobre a terra. E para que nós possamos saber como que nós devemos andar sobre a terra, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Na Bíblia, Deus revela como que Ele quer que nós venhamos a andar. Então, quando nós andamos de acordo com Deus, nós estamos nos submetendo a Deus, nos sujeitando a Deus. Então, as tentações virão, não é? E nós, nos conhecendo a palavra, nos sujeitando a Deus, sujeitando como que Deus quer que nós venhamos a agir, a andar. Então, nós resistimos ao diabo. Então, chega um determinado momento que esse versículo ele se cumpre, não é? E essa questão de conhecer a palavra de Deus ela é tão importante, não é, para você resistir ao diabo, que o próprio Jesus, não é, quando ele foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é? Para ele ser tentado, que ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia mesmo diz em Mateus 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Note que Jesus é tentado a primeira vez e como que ele resiste ao diabo? Se sujeitando a Deus. E como que ele se sujeita a Deus? Conhecendo a palavra e colocando a palavra de Deus em prática. Mas Jesus foi tentado só uma vez? Não. Agora Jesus vai ser tentado a segunda vez. Então o diabo, não é? O levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Está citando o Salmo 91, versos 11 e 12. Então Jesus vai resistir de novo ao diabo com a palavra de Deus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E Jesus foi tentado só 2 vezes? Não. É tentado mais uma vez agora pelo diabo. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo
e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Verso 11, então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Note que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. Então, quando ele terminou o jejum, ele teve fome. Então, Satanás veio para tentar Jesus quando? Quando Jesus estava suscetível, ele teve fome. Às vezes você tem alguma área da sua vida onde você está jejuando, você não está praticando esse pecado. Então chega um dado momento, você tem desejo por esse pecado, não é? Então Satanás vem para te tentar nesse momento. E é nesse momento que onde vocês têm que estar conhecedor da palavra de Deus para que você possa resistir a ele e que você note que Jesus foi tentado por 3 vezes. Por quê? Porque Satanás queria derrubar o jejum dele, não é? Queria que ele não tomasse posse da bênção do jejum dele. E note que quando ele teve fome, quando ele está para entregar o jejum, Satanás vem tentá-lo. E a própria Bíblia diz, já relata que ele foi levado ao deserto para ser tentado, não é? E se Jesus foi tentado por 3 vezes em uma situação, não é, aonde Satanás quer que ele demonstre o seu esplendor de filho de Deus, se ele foi tentado por 3 vezes, imagine nós vamos ser tentados apenas 3 vezes, não é? Então tem alguma área da sua vida, eu tenho áreas da minha vida que eu sou tentado. E o que me leva a resistir? A submissão a Deus. Mas como que eu vou me submeter a Deus se eu não conheço como que Deus quer que eu ande? Então, eu tenho refletido muito, Deus me levou a refletir muito nesse versículo de Tiago 4,7, que é, não é? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Porque hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que não estão mais resistindo às tentações, não é? Porque a graça perdoa tudo mais, Jesus perdoa, realmente Jesus perdoa, ele não quer te perder. Porém, você não pode banalizar a graça, não é? Não resistindo às tentações. Não pode, você tem que se sujeitar a Deus. Por quê? Porque quando você não se sujeita, você abre legalidade para que Satanás e os seus demônios venham a trabalhar em áreas da sua vida, venham a trabalhar na sua vida. Amém? Então, essa questão, eu sou tentado, não é? Eu trouxe aqui Tiago, capítulo 1, versos 12 e 15, que vai dizer que nós somos tentados, não é? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Note que nós somos tentados pelo aquilo que nós desejamos, e esse desejo mal. Por que desejo mal? Porque é contrário à palavra de Deus, contrário a se submeter a Deus, não é? Então o verso 14 vai dizer: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Verso 15, então esse desejo tendo concebido, você teve esse mau desejo, então você concebeu ele, você não resistiu ao diabo, você executou esse mau desejo, você realizou esse mau desejo. Por que mau desejo? Porque ele é contrário à submissão a Deus, você não se submete a Deus e não resiste ao diabo. Então, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte, não é? Então esse é um versículo onde mostra que nós somos tentados a não nos submetermos a Deus, a não resistir ao diabo. Também nós temos uma outra área da nossa vida que nós somos tentados, que é uma ação que nós temos que ter, que é a ação de perdoar, não é? É uma outra área da nossa vida que nós somos tentados por Satanás. Por quê? Porque é uma insubmissão a Deus você não perdoar. A oração do Pai Nosso é uma oração conhecida por muitas pessoas. E em Mateus 6, verso 12, não é? Vai dizer: perdoa as nossas dívidas. Está orando a Deus: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
Quais são as dívidas que eu tenho com Deus? São dívidas de pecado, não é? Então, note que o versículo é condicional. Assim como perdoamos aos nossos devedores. Deus perdoa os meus pecados, assim como perdoa o pecado do meu irmão para mim. Então, quando você não perdoa o seu irmão, você traz esse condicional sobre a sua vida. Então, Deus não perdoa os seus pecados. E você vai ter consequências na sua vida em não perdoar os pecados. Não perdoar as ofensas de seu irmão para com você, não é? Satanás, quando a gente tem esse problema de perdoar, quando nós temos esse mau desejo de não perdoar, né? Satanás, ele sempre traz pessoas para te ofender e você é tentado diariamente nessa área. Por quê? Porque você não perdoando, você dá legalidade para que Satanás venha trabalhar na sua vida e travar algumas áreas da sua vida. Pessoas que não perdoam têm problemas de saúde, vai no médico, o médico não sabe explicar qual que é o problema da pessoa, não é? A pessoa tem dores no corpo e tudo mais e não descobre por quê. E quando você não perdoa, aí a semente, não é? A semente, você não perdoa. Então, você não perdoa, é um mau desejo, não é? Como a gente leu aqui em Tiago, não é? Verso 14, né? Você é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então, quando você não perdoa, é um mau desejo. Por que é um mau desejo? Porque é contrário à vontade de Deus. A vontade de Deus quer que você perdoe, assim como Ele nos perdoa. Então, é condicional, não é? Ali nós temos a palavra como perdoamos. Ali, como você perdoa, você é perdoado. Então, se você perdoa muito, você é muito perdoado. Então, se você perdoa pouco, você é pouco perdoado. Agora, você não abre mão de perdoar, não é? Então, nós evoluímos para a raiz de amargura. Em Hebreus, capítulo 12, verso 15, vai dizer: cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Então, uma outra tentação que nós precisamos resistir é a raiz de amargura. O que eu vejo? Quando você tem uma tentação em não perdoar alguém, não é? É lançada uma semente sobre você de alguma ofensa, então essa ofensa vem sobre você, alguém te ofende, então você recebeu uma semente de ofensa. Quando você perdoa, essa semente de ofensa, ela morre. Mas quando você não perdoa, essa semente, ela fica, não é? Fica sobre a terra. Em algumas passagens da Bíblia, e que nem em Marcos 4, que fala da terra, nós somos a terra. Então, quando você recebe a semente de uma ofensa, essa semente vem sobre a gente, não é? Vem sobre a terra. E a Bíblia vai dizer que não se põe o sol sobre a sua ira. Então, você não perdoa, a semente fica e o sol se põe sobre a sua ira, a sua raiva, e você não perdoa, continua nervosa com aquela pessoa. Então se põe o sol sobre a sua ira, sobre essa semente de ofensa, e você não perdoa a pessoa. Então a semente fica. Então note que o versículo de Hebreus 12, 15 vai dizer que ninguém se exclua da graça de Deus. A pessoa que se exclui da graça, né? A graça é um favor imerecido, a salvação é pela graça, é um favor imerecido. E como que a pessoa se exclui da graça, não é? Com uma raiz de amargura. Por quê? Porque teve a oportunidade de perdoar, não perdoou. A semente da ofensa ficou sobre a terra. Agora essa semente ela vai receber umidade, não é? Nós sempre notamos que uma semente ela brota. Então, como que ela brota? Sai as raízes, não é? A raiz ela recebe esse alimento da umidade. Então, essa raiz, note que raiz é algo que brota para dentro da terra, né? Brota para dentro de você. Então, essa raiz ela entra dentro de você, ela fixa em você, recebe, você alimenta ela, não perdoando, você está alimentando essa amargura, essa ofensa. Então, você começa a alimentar e a raiz vai ficando firme. Então, brota, não é? Brota.
Nós podemos aí imaginar aí que nem a palavra usa muito a semente do trigo, né? A semente cai, então ela brota, ela cria raiz, então depois nasce o broto, não é? E o broto gera fruto. Qual que é o fruto da raiz de amargura? O fruto é a perturbação. Então, raiz de amargura brote e cause perturbação. Então, a pessoa amargurada, ela é perturbada. Ela vai trazer perturbação para o ambiente e outra, ela é perturbada, ela não tem paz, não é? E além dela não ter paz, ainda ela contamina muitos. Então, essa é uma outra, essa área de perdão que se evolui para a raiz de amargura, Satanás tem semeado muito isso, tem tido muito êxito nisso. Muitos casamentos são destruídos por conta de não perdoar. Muitos casamentos são destruídos, muitas famílias são destruídas por não perdoar, porque evolui para a amargura. Muitas famílias estão sendo destruídas, não é? Porque não se resiste à tentação mais do sexo, a tentação hoje, do momento hoje, é a tentação desse desejo exagerado pelo sexo, não é? Que é esse desejo exagerado pelo sexo. Hoje, Satanás tem ganhado muito, muito com isso, porque ele tem destruído muitas famílias por conta da pessoa não resiste a esse desejo exagerado. Lembra? O próprio mau desejo, a pessoa é tentada pelo seu próprio mau desejo, né? Então isso tem destruído muitas famílias, e destruindo as famílias, não é? Destrói a base de um ser humano. E nós temos hoje muitas pessoas feridas e machucadas por conta que não se resiste mais à tentação. Não se resiste à tentação de não perdoar, não se resiste à tentação mais de dizer não ao sexo, que não é lícito. E através de uma abertura dessa, Satanás vem trabalhar na vida da pessoa em outras áreas também, na área do roubo, na área, não é, de mentir, porque quem mente se faz filho do diabo. Enfim, através de um mau desejo que você não resiste, que você não se submete a Deus, Satanás está ganhando hoje muita força na vida de muitas pessoas. Então, onde está? Está em se sujeitar a Deus. Então, ele fugirá de vós e você terá uma vida plena em Deus. Amém? Quero te dizer que Jesus te ama, independente do que você faz ou tenha feito na sua vida. Quero te convidar para voltar para Jesus, quero te convidar que você venha para Jesus, abandone esse caminho. Às vezes você diz assim, não, quando eu largar a bebida, quando eu largar a prática pecaminosa, eu vou. Jesus te dá o poder, que é o Espírito Santo, para que você possa resistir e largar. Então, não fique nesse engano que você vai voltar para Jesus quando você conseguir abandonar o pecado, porque sem Jesus você não consegue abandonar o pecado. Amém? Que Deus te abençoe, que em Cristo Jesus o Senhor venha ministrar no seu coração essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.